do capítulo 3, a partir do primeiro versículo. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. E estando o povo em expectação, pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém. Glória a Deus. Querido Senhor, nós precisamos ouvir a Tua palavra, por isso fala conosco e nos traz entendimento da Tua vontade para o nosso coração nesta noite. Suplicamos isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto está dentro de um contexto surpreendente. O profeta João Batista começou a desenvolver o seu ministério depois de 400 anos de silêncio. Deus ficou em silêncio por 400 anos. Pense comigo o que significa isso. 400 anos sem Deus falar pela voz dos seus profetas. 400 anos sem Deus se comunicar de maneira direta com o seu povo. O que poderia acontecer em 400 anos de silêncio? Certamente o coração do povo iria mergulhar profundamente no pecado, por um lado,
E por outro lado, brotaria na alma uma sede e um desejo de ouvir novamente a voz de Deus. Contabilizando gerações que durariam 100 anos cada, 4 gerações sem Deus falar, 4 gerações sem ouvir a direção, os oráculos, os pronunciamentos divinos, 4 gerações sem poderem perceber a grandeza, a majestade da comunicação divina. Foi justamente nesse momento em que, no clímax do silêncio de Deus, Deus decide falar de novo. Deus decide se pronunciar pelo veículo humano, porque é claro que Deus nunca deixou de falar pela sua palavra. Entretanto, pelo ministério profético, Deus havia silenciado. O último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias, que a princípio preanunciou a vinda de João Batista. A palavra João, ela tem uma derivação interessante. Ela é uma junção de 2 palavras que tem a ver com Yahvé, ou com Deus, e graça, significando o seu nome, o Deus que concede graça, o Deus misericordioso, o Deus compassivo. Entretanto, o seu ministério parece ser muito impetuoso, muito duro, muito rígido para revelar o Deus de graça. E aí você pergunta: que Deus é esse que, por meio de João Batista, revela tanta impetuosidade? É porque nós temos que entender, amados, que a graça de Deus se revela através também da correção, da repreensão e da exortação. Quando ouvimos falar de graça, pensamos que graça é apenas aquele favor imerecido, no sentido de que nós iremos só receber as coisas boas, mas também disciplina, correção, castigo é graça de Deus, porque está escrito que Deus corrige a todo aquele que ama. Então a correção de Deus é uma forma dele revelar sua graça, e João Batista veio ao mundo de uma forma inusitada. João Batista foi fruto de algo, queridos, que do ponto de vista humano era inconcebível. O nome do seu pai era Zacarias, sua mãe Isabel. Ambos eram da linhagem sacerdotal. Isabel, por sua vez, era estéril, não podia conceber. Ambos já estavam avançados em idade, portanto fora do padrão natural de concepção. Ambos eram tementes a Deus, de caráter íntegro, obedientes à sua palavra, e ambos esperavam a salvação de Deus. De repente, quando Zacarias está exercendo o seu ofício sacerdotal, dentro do seu turno, aparece a ele o anjo Gabriel, enviado da parte do Senhor. Ele comunica a boa nova, dizendo a ele que ele seria pai, e que o seu filho teria alguns qualificativos especiais. E esses qualificativos são relatados no capítulo 1. E ele começa a dizer algo surpreendente. A partir do versículo 13 do capítulo 1 de Lucas está escrito: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, e a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aqui nós vemos o anúncio do seu nascimento. João Batista nasceu da vontade soberana de Deus, porque do ponto de vista humano era impossível o seu nascimento, porque a mãe de João Batista era estéril, já avançada em idade, assim como seu pai. Então todas as probabilidades humanas haviam se esgotado, e foi justamente dentro desse
nesse contexto que Deus se revela por meio do anjo Gabriel para declarar a justamente Zacarias que Deus havia decidido desta forma. E aqui nos revela algo surpreendente, queridos, é que Deus, na sua soberana vontade, dentro do seu eterno propósito, Ele sempre faz com que sua vontade se cumpra dentro dos limites humanos, ainda que aparentemente tudo pareça não ser possível. Para Deus tudo é possível. Deus escolheu que João Batista nascesse de uma mulher estéril e de um marido velho, para revelar que Ele é Deus soberano em nossa vida e que nunca devemos duvidar do seu poder, que Ele sempre realiza os seus propósitos na terra, mesmo diante da impossibilidade humana. E quando o anjo pré-anuncia, ele já deixa claro, primeiro, qual seria essencialmente a natureza do seu ministério e qual seria a qualidade de sua vida. Hoje deixa claro que o nome dele seria João. Então não foi o nome dado por homens, o próprio Deus deu o nome dele para revelar o seu propósito. Por isso o nome de João tem uma relação muito intrínseca com o ministério para o qual ele foi levantado. Não apenas isso, o anjo anuncia que Zacarias teria nele uma grande alegria, uma satisfação, e que o seu nascimento traria muita alegria. Por quê? Porque o seu nascimento revelava a graça de Deus, revelava a misericórdia de Deus, revelava a salvação de Deus. Mas não só isso, João Batista seria grande diante do Senhor. Mas o texto está dizendo que ele seria grande diante do Senhor, não diante dos homens. Não seria alguém de uma fama e uma reputação, não seria alguém que andaria nos palácios e nos grandes auditórios da vida, mas seria grande diante do Senhor, seria reconhecido diante de Deus. E o próprio Jesus dá testemunho dele, dizendo que entre os nascidos de mulher não houve um maior que João Batista. Mas não apenas isso, o anjo determina que ele estaria debaixo de um princípio chamado nazireado. Ele seria alguém que não poderia beber vinho, nem bebida fermentada alguma, nem uma bebida que contivesse álcool, porque o seu ministério exigiria lucidez, serenidade, foco. Ele deveria ter discernimento para ouvir Deus e comunicar sua palavra. Alguém que não poderia se envolver com os negócios desta vida, alguém que estaria totalmente inclinado ao direcionamento e ao propósito de Deus. Então ele não poderia beber nem vinho, nem bebida forte. E acrescenta-se algo surpreendente: ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A partir da sua concepção, lá dentro ele já seria cheio do Espírito Santo. E quando isso aconteceu? Quando Maria também recebe a visita do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel também lhe anuncia a alegre notícia do nascimento do Salvador Jesus. Isabel já está com 6 meses de gestação. Maria, quando recebe a nova, passa algum tempo, ela vai até Isabel, uma mulher idosa, uma mulher já avançada em idade, com aquela barriga. Aquilo é algo assombroso, porque mostra, queridos, que para Deus não há nada impossível, e que nós precisamos ter um coração focado nessa visão de que para Ele não há nada impossível. O nascimento de Jesus também aconteceu dentro de um contexto impossível, porque Maria era virgem, estava desposada, estava noiva de José, mas ainda não havia tido contato com homem algum. E justamente a Maria apareceu o anjo dizendo: você será mãe, o ente que vai nascer de ti será a luz das nações e salvador dos povos. E ela pergunta: mas como vai acontecer isso? Porque eu sou virgem, não me casei ainda. E ele declara: para Deus todas as coisas são possíveis. A virtude do Espírito Santo virá sobre ti, e conceberás, e darás à luz um filho,
e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, Yeshua, que significa salvação de Deus. Aleluia. Maria vai alegre e feliz visitar sua irmã Isabel, e quando ela chega até Isabel, ela lhe faz uma saudação feliz, e quando a saudação é emitida pela voz de Maria, João Batista ficou cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel, mostrando algo interessante que a própria ciência hoje tem descobrido, que é justamente a influência que as emoções da mãe geram sobre o feto. Ainda no ventre materno, uma criança recebe impactos emocionais da própria mãe. Daí o porquê do perigo de uma rejeição, de uma tentativa de aborto, ou de transferir para o feto sensações ruins, negativas, ou coisas que possam prejudicar a concepção, mostrando-nos claramente que sim, João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Mas revela-nos algo mais surpreendente ainda. João Batista foi fruto de oração. O anjo, quando se dirige a Zacarias, ele deixa bem claro a Zacarias, no versículo 15 do capítulo 1: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Pense comigo, quantos anos aquele casal não orou? Quantos anos aquele casal não pagou o preço, pedindo a Deus que desse a eles um filho? Naquela época, não ter filho era algo extremamente vergonhoso e humilhante, porque o status social, o valor de uma mulher especialmente, estava na sua capacidade de gerar. Um homem sentia-se frustrado e envergonhado quando não tinha filhos, a sua honra era diminuída, o seu valor social menor. E ao longo de anos aquele casal servia a Deus, ao longo de anos aquele casal temia a Deus, eles eram obedientes à voz de Deus, eles cumpriam rigorosamente suas responsabilidades religiosas, ele estava no templo servindo a Deus, cumpria fielmente o seu dever, mas apesar de serem fiéis a Deus, comprometidos com Deus, tementes a Deus, ainda assim eles não podiam ter filhos. Isso revela que Deus nos trata muitas vezes dentro de certos processos da vida. Não é porque você teme a Deus e é fiel a Deus que vai estar tudo sempre bem com você. Vai ter momentos de deserto, de aridez, de infertilidade. Entretanto, Deus ouve a oração. Eu quero encorajar você aqui que é mãe, que é pai, não desista de orar pelos seus filhos. Peça a Deus filhos espirituais. Peça a Deus que traga seus filhos para o caminho dele. Peça a Deus que transforme seus filhos. Nunca desista, porque esse casal praticamente já estava fora do padrão. Eles já não tinham mais qualquer esperança do ponto de vista humano de conceber. Entretanto, a oração deles foi ouvida por Deus, e Deus os surpreendeu, porque Deus não deu a eles apenas um filho, Deus deu a eles um profeta. E assim Deus também poderá fazer na sua vida. Você que é mãe, você que é pai, precisa aprender cada vez mais a ter uma oração apaixonante pelos seus filhos, uma oração que se manifeste em gemidos, em dor intensa, pedindo a Deus filhos espirituais, que Deus venha transformá-los e que venha fazer deles instrumento do seu propósito. Então João Batista teria um caráter, uma natureza e teria um ministério, e o seu ministério seria específico. O papel de João Batista, a sua missão, era converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Era preparar o caminho do Senhor, era preparar o povo para a chegada do Messias. Ele foi o precursor de Cristo
embora tivesse uma relação de parentesco, porque Maria era prima de Isabel. Entretanto, ele veio antes de Jesus, justamente como um arauto, proclamador, dizendo: aí está vindo o Messias, aí está vindo o Salvador. Prepare seus corações para receber aquele que vai fazer a obra de redenção em Israel. O seu ministério seria muito específico. João Batista teve um ministério muito curto, muito resumido. João Batista não pôde viver tanto tempo, porque depois que Jesus veio, foi batizado por ele e começou o seu ministério, João Batista foi degolado por Herodes. O seu ministério foi encerrado abruptamente, morreu de forma trágica. Entretanto, deixou um legado extraordinário de mudança e de impacto geracional. Ele conseguiu mudar a realidade daquela época por meio do seu ministério, embora tivesse sido um ministério curto, mas foi impetuoso, poderoso, transformador, revolucionário. Queridos, o tempo passa. Interessante que João Batista cresce num lugar inóspito, pois o texto diz que ele cresce nos desertos. João Batista não cresceu nos palácios, não frequentou as grandes universidades da época. João Batista não cresceu cercado de ambientes de orgias, de festas, de diversão. João Batista cresceu no deserto, e deserto é lugar de aridez, de solidão, de tratamento. Ele tinha uma dieta muito especial, ele se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. João Batista cresceu num ambiente onde pôde ter um espírito robustecido pela graça de Deus, de maneira que ele passa a ser diante de Israel uma voz. De repente, no clímax da corrupção e do pecado, aparece João Batista, e ele começa a proclamar uma mensagem firme e muito curta. Ele começa a chamar o povo ao arrependimento. Então João Batista começa o seu ministério à margem do Jordão, no deserto da Judéia. Ele não começa nos grandes centros urbanos, ele não começa nos grandes centros metropolitanos, ele não começa nas grandes metrópoles ou nas grandes catedrais. Ele começa o seu ministério no deserto, na força e na impetuosidade do Espírito de Deus. E ele começa a proclamar uma mensagem incomum e não muito atraente. A mensagem dele era simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista não tinha muito conteúdo na sua mensagem, ele não tinha muitos assuntos para expor. Tudo que ele proclamava era a palavra de arrependimento, e ele chamava o povo para que pudesse endireitar suas veredas. Ele chamava o povo para que mudasse o seu comportamento. Ele chama o povo para mudar a sua forma de pensar. Se fôssemos analisar no contexto moderno o estilo ministerial de João Batista, a mensagem que ele prega, o ambiente rústico onde ele se encontra, tudo seria desfavorável para um grande ministério. Em nossos dias seria considerado João Batista um maluco, daqueles que você vê nas grandes cidades pregando. Não sei se você já viu gente assim. Tem pessoas que pregam no ônibus, em praças, ninguém dá atenção para eles. Eles pegam lá o megafone, microfone, pregam, e alguns são literalmente loucos, porque eu já conheço alguns que são assim. João Batista, nos nossos dias, talvez pudesse ser considerado aquele tipo de ministro, ou de pastor, de pregador, que ninguém daria nada por ele. Porque os grandes pregadores de hoje estão nos grandes movimentos, estão nos grandes congressos, estão nas grandes conferências. Mas João Batista estava onde? No deserto. E eu quero dizer aos irmãos que Deus tem um mistério nesta palavra. Deus está revelando para nós que as coisas grandes que Ele tem para revelar não estão nos grandes congressos, nas grandes conferências, estão no deserto e na simplicidade da nossa vida. Deus quer nos tomar, queridos, a levarmos a uma dimensão extraordinária, onde possamos experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós no deserto. Porque Deus levou Israel para o deserto para falar com Israel, e agora
Uma voz de trovão está soando pelo deserto e está dizendo: arrependei-vos. Era o tema de sua mensagem. Analisando, queridos, o ministério de João Batista, nunca vi um momento tão propício para um ministério dessa impetuosidade como em nossos dias. Porque a proclamação profética de arrependimento é o chamamento de Deus às nações para que se consertem, para que não venha sobre eles a ira de Deus. A instrução é muito clara: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte outeio, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Toda carne verá a salvação de Deus. É o que está escrito no profeta Isaías. Mas observe o teor de sua mensagem. No versículo 7, olha o que ele diz: por que João Batista pregava dessa forma? Porque João Batista estava obedecendo a uma determinação de Deus. Uma das características do verdadeiro profeta é falar só o que Deus manda, e não o que as pessoas querem ouvir. É falar a verdade revelada de Deus, e não a verdade conveniente que acaricia o ego das pessoas. É proclamar uma mensagem que chama a consciência para uma reflexão e que confronta o coração para uma mudança de atitude. Então no versículo 7 ele vai ter uma mensagem muito simples. Ele vai dizer na sua pregação, à margem do Jordão: o povo está indo até João Batista. Interessante que o seu ministério atraiu muitas pessoas lá no deserto. Sabe o que quer dizer isso, amados? Se queremos de fato ser uma igreja relevante e poderosa usada por Deus, nós temos que aprender a depender de Deus. Porque quando estamos debaixo da unção do Espírito de Deus, debaixo da vontade de Deus, debaixo da aprovação de Deus, e proclamamos apenas a palavra de Deus, Deus vai nos honrar e Ele vai gerar um impacto poderoso em nosso ministério. João Batista estava no deserto da Judéia. Ele aparentemente não tinha nada que atraísse, até a sua roupa era estranha. Ele vestia-se com pele de camelo, mas mesmo assim as multidões concorriam para ouvi-lo e para serem batizadas por João Batista. Só que a mensagem dele, seu ministério, começou a atrair muita gente. E de repente, ser batizado no Rio Jordão por João Batista passou a ser um tipo de modismo. Todo mundo estava gostando muito da ideia: rapaz, você vai lá, você batiza e pronto. E João Batista engrossa a mensagem. E no versículo 7, quando ele vê aquela multidão chegando até ele, é claro, irmãos, que qualquer um de nós, ao ver a multidão chegando na igreja, a alegria é muito grande, né? Gente, vamos dar lugar para os nossos convidados. Olha que maravilha, muita gente chegando no culto, que bênção, vamos tratar muito bem, vamos dizer seja bem-vindo em nome de Jesus, vamos cuidar bem dos nossos convidados. João Batista, quando viu aquele monte de gente chegando, ele só disse isso: um monte de cobra, raça de víboras. Olha o tratamento especial que diz o profeta a membresia de sua igreja: um monte de cobra venenosa. O que você faria ao ouvir um cara desse? Por muito menos pessoas abandonam a igreja. Por muito menos hoje as pessoas dão as costas para a igreja. Porque no fundo, nosso grande problema é que muitos de nós não têm um coração aberto para ouvir Deus. Nós queremos ouvir a nós mesmos e a nossa conveniência. Não queremos ouvir o que Deus quer dizer, mas queremos ouvir aquilo que simplesmente traz algum tipo de bem-estar ao nosso ego. Mas o povo estava disposto a mudar de vida. Então, quando João Batista diz isso, ele está chamando um povo para um nível de compromisso maior. Ele está chamando um povo para um arrependimento genuíno. Ele está dizendo: olha, não adianta vocês serem batizados aqui, vocês precisam ter no coração a firme resolução de viver diferente a partir de hoje. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? E ele vai dizer mais: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não torneis, e não comeceis
pedras, pode Deus suscitar filhos a Abraão. Escuta isso. A verdadeira mensagem do Evangelho precisa produzir nos ouvintes uma profunda consciência de arrependimento que venha resultar em mudança de comportamento. Lágrimas nem sempre expressam arrependimento, podem expressar remorso. Já vi muitas pessoas chorarem, mas voltarem a fazer as mesmas coisas. O verdadeiro arrependimento não afeta apenas as emoções, ele atinge a vontade e o intelecto. Ele brota na pessoa a firme resolução de mudar radicalmente o comportamento. Por isso que hoje vivemos um momento histórico da igreja, especialmente no Brasil, em que falta autenticidade nas conversões e no testemunho, porque a mensagem pregada não desperta a consciência para a mudança de comportamento, apenas promove uma sensação de liberdade momentânea, mas que não leva as pessoas verdadeiramente a viver uma vida totalmente transformada. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Irmãos, esse tipo de pastor não quer membro, não. Esse tipo de pastor parece que não é simpático com as ovelhas. A gente aprende como pastor que o pastor tem que ser dócil, carinhoso, amado por todos. Mas João Batista, ele é impetuoso, ele é duro, ele é cru. E o pior é que o nome dele significa graça de Deus. Mas como vou entender a graça de Deus numa situação dessa? É que Deus, irmãos, prova o seu amor também na disciplina, na correção. Ele prova o seu amor no chicote, porque todo pai que ama corrige. Aí está chegando aquele monte de crente. Não, irmão João Batista, queremos ser membro da sua igreja, raça de cobras. Eu prefiro cantar, sua presença aqui nos trouxe alegria. É muito melhor. Mas por que João Batista falava dessa forma? Que homem duro, que homem ignorante. Queridos, primeiro, ele era uma voz profética. Ele era um trovão que no deserto reverberava o clamor de um Deus santo e justo, chamando o povo para o arrependimento. João Batista estava vendo o juízo que estava por vir. Ele estava vendo a ruína em que cairiam os pecadores. E alguém que é tomado desta consciência da ira vindoura não consegue pregar a mensagem light, só prega a mensagem firme. O que você faz, por exemplo, quando vê um filho seu à beira de um precipício quase caindo? Você fala assim: meu filhinho, vem para cá, meu filhinho, sai daí. O que você faz? Você dá um berro: sai daí, menino, você está louco? O que você faz quando vê o seu filho vai enfiar o dedo na tomada? A mãe grita longe, ensurdece até a gente. Não é verdade? Porque você sabe do perigo iminente, você sabe para onde ele está indo. Então você não vai carinhosamente dizer: meu filho, não toca aí, é perigoso, meu filho, não suba nesse muro, você vai cair. Não, você vai ao grito: sai daí, irresponsável, você quer morrer? Não é assim, queridos? João Batista estava vendo isso. Amados, quando se prega o Evangelho, temos que ver que as almas estão indo para o inferno. Então é melhor gritar, é melhor reverberar com firmeza, tonicidade, é melhor chamar as pessoas de víboras, mas transformá-las, levá-las ao arrependimento, do que as suas almas irem para o inferno. E tem muita igreja por aí ajudando as pessoas a ir para o inferno, quando na verdade o propósito da mensagem de Deus é ajudar as pessoas a andarem com Deus e se prepararem para o grande dia do Senhor. É claro que nós não somos delicados de passar o ano todo pregando exortação, porque também temos que variar o cardápio. Entretanto, queridos, nada melhor do que uma palavra que nos confronta e que nos faz repensar nossas atitudes. Uma palavra que nos faz na segunda-feira criar vergonha e começar a fazer tudo diferente, porque Deus falou comigo. Imagina aquele monte de crente,
uma cascavel, e você, rapaz, eu sou uma coral. Aquela igreja, irmão, cheia de cobra. Pense comigo, porque era assim que João Batista estava vendo aquele povo, porque ele estava vendo não apenas o juízo vindouro, mas estava vendo a malignidade dos seus corações. O profeta, ele consegue discernir a maldade da alma, porque ele tem visão de Deus. Então ele estava vendo que aquele povo tinha uma religiosidade superficial. Ele estava vendo que aquele povo tinha uma alma dúbia, não eram totalmente íntegros diante de Deus. Estavam no templo adorando, mas estavam praticando injustiças, mentindo, roubando, adulterando, prostituindo. Estavam indo para a igreja, mas estavam aprontando todas as de cobras. E no versículo número 8 ele vai dar uma exortação: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, frequentar a minha igreja não resolve, vir para o Rio Jordão e batizar não resolve, se vocês não estiverem conscientemente dispostos a mudar de comportamento, de atitude daqui para frente diante de Deus. Não adianta nada disso, nenhum ritual vai mudar suas vidas. O que vocês têm que fazer? Produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, produzam obras que possam refletir essa mudança. Comece a ser diferente daqui para frente. Comece a fazer uma coisa que seja agradável aos olhos de Deus, que é a obediência. E ele confronta um sentimento muito comum entre nós: não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. O que vos digo? Que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Veja bem, o fato de você pertencer a um segmento religioso, ou vir de uma família tradicionalmente evangélica, não te qualifica para ir para o céu. Ah, minha mãe é crente. Eu costumava dizer quando criança, que eu era exortado pelos irmãos: mas Maricó, você tem que vir aceitar Jesus, você tem que vir para Cristo. Se Cristo vier, como é que você faz? E quando sua mãe for subir, como é que fica? Não, eu sigo na saia dela. Eu vou na saia da mãe, sigo na saia dela, igual com ela. No tempo de menino eu falava isso, e muitos falavam isso. Não, olha, a minha mãe, meu irmão. A gente pensa que o fato de estarmos em um relacionamento de parentesco com pessoas que temem a Deus vai nos levar ao céu. Nem pode ser alguma. Aqui todos estavam usando a prerrogativa: somos filhos de Abraão, somos descendentes do nosso pai na fé. Aí ele diz: olha, não tenho essa segurança, porque até das pedras Deus pode suscitar descendentes. O que te torna um descendente verdadeiro não é a linhagem biológica, e sim o princípio espiritual da obediência. Ah, mas eu faço pastor da igreja evangélica há 30 anos, mas nunca nasceu de novo, nunca se converteu, nunca manifestou fruto de arrependimento. Ah, pastor, mas eu não preciso dessas coisas. Aí está o equívoco. Nós temos que aprender a confessar Jesus diante das pessoas e manifestar a atitude correta de transformação. Já falei para os irmãos que eu fui batizado com 12 anos. 12 anos de idade, 15 de novembro de 1985, eu desci as águas batismais, na cidade de Itororó, Bahia. O nome chique, cidade do meu nascimento. Eu sou itororoense. A carne de sol mais gostosa da Bahia é de lá. Fui batizado nas águas. Entretanto, passei anos na igreja sem experimentar, vivenciar o que é mudança de vida. Nasci no lar cristão. Quando eu nasci, meus pais já serviam a Deus. Cresci neste ambiente, nunca fui do mundo, nunca me desviei. Entretanto, mesmo nessas condições, dentro da igreja, aprendendo de Deus, aceitei Jesus umas 3 vezes quando criança, batizado nas águas, mas nada disso me trouxe segurança. Eu continuava em conflito dentro da igreja, até que certa feita eu ouvi uma ministração, uma palavra sobre novo nascimento.
eu sozinho em minha casa ouvindo uma fita cassete, e foi aquela palavra que entrou no meu coração como uma dinamite e me fez explodir em arrependimento e lágrimas diante de Deus. E ali sozinho, eu e Deus, decidi definitivamente entregar minha vida, e pela primeira vez eu experimentei o que é arrependimento. Dali para frente a minha vida mudou. Eu não tinha mais medo de arrebatamento, porque era um assunto que me deixava assombrado. Eu não tinha mais pavor, mais insegurança com respeito ao dia do juízo, porque agora eu experimentava a mudança que vem de um Deus que regenera a alma. Talvez você é filho de pais crentes, cresceu na igreja, está no culto infantil, cresceu aqui dentro, mas ainda assim você precisa viver o verdadeiro arrependimento e nascer de novo, se converter, vir para Cristo e ter uma experiência genuína com Ele. Então não venha tentar justificar, não, mas minha mãe é crente, meu pai é crente, eu faço parte da célula A ou célula B. Nada disso te qualifica a ser salvo. Você tem que ter a sua própria experiência, você tem que ter o seu próprio arrependimento, você precisa experimentar a mudança de Deus na sua vida. Não vem você querer de forma alguma agir dessa maneira. Você precisa entregar o seu coração. Você tem que dizer: Senhor, eu quero também viver o arrependimento verdadeiro, eu quero nascer de novo, eu quero ser nova criatura, eu quero de fato ser transformado. Porque você pode estar entre nós, mas não ser um dos nossos. Você pode cantar conosco, mas pode não ir para o coral celestial. Você pode fazer parte do rol de membros dessa comunidade, mas pode não estar o seu nome arrolado nos céus. Então você tem que ter a sua experiência com Deus. Você tem que se arrepender genuinamente dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus e não confiar mais em sua relação com a igreja, em sua relação com um parente crente, porque você conhece a Bíblia, porque você já leu a Bíblia. Nada disso. Você precisa de fato aplanar o seu coração e torná-lo um coração transitável, para que a graça de Deus entre e transforme a sua vida. Produzir frutos dignos de arrependimento. Mas algo que era dito, o povo começou a interrogar João, o que significa esse arrependimento? Como esse arrependimento se processa na vida? E João vai explicar de maneira prática como é esse arrependimento. Isso mostra, amados, que a pregação do Evangelho tem que ter elementos práticos, que apontem para as pessoas, sinalizem o que elas têm que fazer. Porque não adianta uma mensagem bonita, mas depois não tem um direcionamento. O que fazer? E a aplicação dessa palavra? O que eu faço daqui para frente? E João vai dizer, no versículo 10 diz: a multidão o interrogava dizendo: o que faremos, pois? Olha, o povo ia lá. Não ficaram zangados com João, não ficaram aborrecidos com aquela dura exortação, porque quando a pessoa recebe, irmãos, a palavra de Deus, ela pode vir como vier. Se a pessoa tem um coração ensinável, ela recebe com alegria, e essa palavra muda o coração, muda a vida da pessoa. Por isso é importante termos ouvidos espirituais. No versículo 11 ele vai dizer: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Aqui nós temos uma classe de pessoas para quem João dirige essa exortação. Eram pessoas materialistas, avarentas, egoístas, que só visavam o seu próprio conforto. Elas chegam para João: o que eu tenho que fazer? Reparta. Você tem mais de uma túnica, dê uma para quem não tem. Você tem alimentos em casa, reparta com quem não tem. Ele ensina a prática da misericórdia e solidariedade. Aqui há um princípio muito forte que foi absorvido, irmãos, pela igreja primitiva. Porque na igreja primitiva havia esse sentimento de partilha, em que ninguém na igreja tinha necessidade, porque uns cuidavam dos outros. Graças a Deus que estamos hoje buscando resgatar esse espírito entre nós, em que ninguém aqui pode passar necessidade. Nós vamos ajudar, porque nós estamos debaixo da graça de Deus, e a graça é abundante, nos enriquece para que possamos enriquecer aos outros.
Então reparta o que você tem. Não seja tão materialista, não seja egoísta, não seja avarento. Tenha um coração aberto para abençoar outros. Não busque apenas seus próprios interesses, mas pense nas necessidades dos outros. Então reparta o que você tem. E esse princípio foi repetido por Jesus. Lembra do jovem rico? Quando interpelou o mestre dizendo: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus foi dando a ele instruções até que chegou ao ponto X da questão. Se você quer ser perfeito, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Então observe que a mesma filosofia de João foi a de Jesus e passou a ser a da igreja primitiva. Ou seja, libertação do materialismo e da avareza. Mas ele vai falar para o segundo grupo de pessoas. Ele vai falar para os publicanos. Naquela época eram os funcionários da Receita Federal Romana, pessoas que viviam de cobrar tributos do povo. Tudo era tributado, igual hoje no Brasil. Tudo era tributo e mais tributo. E agora estão querendo tributar novamente o teu cheque. Ainda bem que eu não estou usando o cheque. A CPMF 0,38%. Tomara que não passe no Congresso. Nada de coisa vai. Eu recomendo que você não use cheque tão cedo. Aí você vai no cartão de crédito, aí a lapada é maior, porque as taxas de financiamento são terríveis. Então é melhor você comprar à vista mesmo. Então, queridos, veja bem, vocês que são publicanos e que já tinham fama de roubadores, o que faremos, João Batista? Ensina-nos. Irmãos, quando o povo está disposto a corrigir sua vida, é uma bênção. Mas não tem aquela pessoa que você tenta ensinar para ela, tenta falar, mas ela não muda. Ela não quer abrir mão do seu pecado, ela não quer abrir mão de suas atitudes, são impenitentes, são duros de coração, cerviz endurecida. O povo não, o povo estava aberto, o povo queria viver a diferença de Deus. Olha, quando você abre o coração para corrigir sua vida, Deus te prospera na terra, Deus te abençoa, Deus te restaura, Deus te revela a você. Mas não tem coisa pior do que você ter um coração duro, que não aceita a correção do Senhor, não aceita a disciplina do Senhor, não aceita a direção de Deus. Então quando os publicanos chegam para ele, nós faremos o quê? Foi simples a orientação: sejam justos, sejam justos. Não precisam deixar emprego, não precisam deixar alfândega, apenas cobrem aquilo que é estipulado na lei. Não massacrem as pessoas, não cobrem propina das pessoas, não humilhem as pessoas com cobranças exorbitantes. Sejam justos. Aí está, irmãos, o Evangelho traz consigo o princípio moral, que é a mudança de comportamento. Mas tinha uma terceira classe de pessoas que também estava na igreja de João, que eram soldados. E esses soldados tinham um problema também. Eles tinham consciência de pecado e queriam mudar de vida. E eles perguntam: e nós, João, o que faremos? E ele vai dizer: não trate mal a ninguém, e aprendam a se contentar com o seu salário. Não roube. Nós temos no Brasil propinoduto em todos os segmentos, não é só lá em Brasília não. Tem esse esquema em muitos, inclusive muitos policiais e militares do Brasil estão dentro do esquema. Por que você acha que as bocas de fumo não são fechadas numa cidade pequena? Claro, irmãos, tem policial se beneficiando do esquema. Lamentavelmente há muita injustiça, há muita coisa errada no Brasil. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Nunca um país foi tão corrupto como o Brasil ultimamente, em que tudo está diante de nós o tempo todo e a gente fica como quem indefeso, sem saber o que fazer, só assistindo o circo pegar fogo. Mais do que nunca precisamos de homens e mulheres como João Batista, que proclamem a justiça de Deus e que chamem o povo para o arrependimento. Eu creio que Deus está levantando entre nós uma igreja viva, que realmente pratique e que pregue a justiça, que proclame a verdade de Deus, que chame o povo para o arrependimento, para a mudança de atitude. Queridos, a instrução foi clara para os soldados:
Então, está claro que a proclamação de Deus para que o povo pudesse receber o Messias era colocar a vida em ordem, corrigir a conduta, corrigir o comportamento, viver uma vida plenamente comprometida com os valores de Deus e não com os valores da terra. Aqui está, amados, um tipo de ministério que hoje se faz necessário em nossa nação. O ministério que de fato manifeste a vontade de Deus em justiça, proclame o juízo e chame o povo ao arrependimento. Ah, pastor, mas o povo está sofrendo tanto, o povo está tão humilhado, o povo está tão carente. Irmãos, não vamos esquecer que a razão da miséria que se encontra no Brasil chama-se pecado, corrupção, mentira, feitiçaria, idolatria. Essas coisas mergulham qualquer nação na miséria. Nós temos que orar para que se cumpra a palavra que foi dita acerca de Israel: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Chamar o povo para o arrependimento. É claro que eu não recomendo você sair por aí chamando o povo de cobra, mas bem que dá vontade, porque a língua fica bem assim, olha. Mas olhe para dentro de você. Quando João Batista está falando de víboras, está falando de uma natureza perversa que nós temos. Ele está falando que em muitas situações nos comportamos como uma serpente, que é extremamente maliciosa, que nós temos maldade dentro de nós, e essa maldade só pode ser freada pelo arrependimento verdadeiro em Deus. E que, portanto, amados, aqui João Batista prepara uma igreja. E eu digo a você, essa igreja de João Batista era uma igreja realmente convertida, porque para ouvir um homem desse e continuar na igreja, essa igreja quer ser crente, essa igreja quer se converter, esse povo quer servir a Deus. Porque eu vi um pregador desse que me chama de cobra e que fala que o machado está posto à raiz da árvore e que eu tenho que produzir fruto digno de arrependimento. Então eu tenho que realmente querer servir a Deus para ouvir um cara desse. E o povo estava lá ouvindo João Batista, recebendo João Batista. Graças a Deus que Deus está restaurando em nós a capacidade de discernir sua voz nas pequenas coisas. Não precisamos, irmãos, ir para grandes congressos para ouvir Deus falar. Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando por cada palavra, por cada situação que Deus está permitindo experimentarmos. O que de fato o nosso povo está precisando ouvir hoje? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque a única forma de salvar a nação brasileira e qualquer outra nação é pelo caminho do arrependimento, da conversão, da mudança de comportamento. Pelo contrário, nada vai mudar o Brasil. Pode mudar o presidente, pode mudar tudo. Por quê? Porque a salvação vem só do Senhor. E para que experimentemos o que Ele tem para nós temos que realmente nos arrepender. Portanto, queridos, o arrependimento é o caminho de Deus para nós. João Batista teve um ministério muito curto, como já dissemos. Não durou muito, mas teve frutos permanentes. João Batista impactou de tal forma a sua geração que ele revolucionou a mentalidade religiosa das pessoas. O ministério não precisa ser longo para fazer a diferença. Basta ser um ministério fincado na cruz, na autenticidade, na pureza e no poder de Deus. Vamos buscar como igreja viver isso. Começando por nós sermos santos, sermos honestos, termos conduta aprovada por Deus, ter um coração reto diante de Deus e dos homens, sabendo que certamente o Senhor nos usará nesse momento para impactarmos a vida de outras pessoas. O mundo está precisando não apenas ouvir nossa voz, mas ver a luz que há em nós. A luz tem que brilhar.